Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao fim do mês de setembro, hoje, dia 30 de setembro do ano de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pastora está com esse sorrisão no rosto porque hoje eu estou muito feliz e tenho motivos para estar feliz e quero compartilhar com você nessa quarta-feira de estudo bíblico, desvendando as parábolas. Queridos, hoje é aniversário do meu filho Jean. Jean completa 19 anos nesse dia 30 e eu estou muito feliz. Também é aniversário da nossa querida Eloá, filhos do nosso irmão Josué e da irmã Kátia. Também nos traz muita alegria pela vida preciosa da Eloá. Vou comentar mais um aniversariante desse dia que talvez você conheça, pastor Everaldo França, queridíssimo, né, da nossa associação, o pastor que me batizou na PIB de Tanguá, é também aniversariante desse dia. Que alegria, né? E o quarto motivo que eu estou assim, muito feliz nesse dia 30 de setembro é pela pessoa que estará agora ministrando aos nossos corações uma parábola do reino. Estará desvendando uma parábola do reino que trará ensinamento para nós. Como esse mês foi assim maravilhoso, né, irmãos? Foi muito bom. Irmão Marcos, a irmã Adriana, a irmã Thaís, né, tiveram ministrando o nosso coração, irmão Hélice Matias, irmãos queridíssimos, e Deus mostrando o quanto ele tem sido fiel com a Igreja Batista do Bandeirantes. E nessa noite do dia 30, né, nós mudamos um pouquinho e eu quis voltar a trazer um amigo para estar falando aos nossos corações. E por aqui já passaram vários amigos da pastora, né, que os irmãos puderam estar aprendendo algo com eles nesses sermões expositivos. E hoje vem um grande amigo, um queridíssimo amigo, né, uma pessoa muito significativa para a Igreja Batista do Bandeirantes, nesse contexto que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos receber o pastor Salustiano, isso mesmo, Antônio Salustiano. Eu e meu marido amamos o pastor Salustiano, a minha família ama o pastor Salustiano e ama também toda a sua família, a sua esposa Expedita, as suas filhas Juliana e Ana Júlia, lindas meninas, né? Que Deus tem honrado o pastor Salustiano, pastor da CIB de Rio Bonito. E Deus tem nos honrado com a amizade e com as orações desse querido amigo. Por que eu digo que o pastor Salustiano, ele é muito relevante para o tempo que nós estamos vivendo em Bandeirantes? Eu já contei para vocês. Só vou assim refrescar a memória. Quando o pastor Paulo me convocou para estar em Bandeirantes, o ajudando, eu fui conversar com esse amigo querido. Na época, ele era o presidente da nossa associação, atualmente ele é o vice-presidente. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, né, quando era presidente, e aprender muito com esse homem de Deus. Então eu fui conversar com ele, né? E ele me disse: minha amiga, vai, porque é um momento de revitalização para aquela comunidade de fé. Irmãos, veja como é importante, né? Com essa conversa com meu amigo, com as orações feitas e com a resposta na palavra de Deus em Ezequiel 47, porque precisa haver concordância com a palavra de Deus. Entendemos que nós viveríamos um tempo de revitalização em Bandeirante. Meu pastor, meu amigo, honradíssima de receber o amado aqui em Bandeirante nessa noite. Traga para nós o recado de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe, né, essa família querida por todos nós. Bandeirantes, Igreja Batista do Bandeirantes, pastor Paulo e eu te recebemos com todo carinho, com toda a felicidade, contentamento do nosso coração. És bem-vindo em nome de Jesus. Pai, trabalha em nós através da vida do pastor Antônio Salustiano. Como ele tem sido para mim, para o meu esposo, um conselheiro, um amigo que anda conosco de perto, como todos os outros pastores que por aqui passaram, que o Senhor possa, ó Deus, usar o teu filho nesse momento
para trabalhar em nossos corações e nos aconselhar na palavra, desvendando assim, ó Deus, uma parábola de Jesus. Abençoe o seu ministério, toda a igreja CIB de Rio Bonito. Também abençoe a sua família, a Expedita, a Ana Júlia, a Juliana e a vida do teu filho. Eu lhe imploro, Deus, por misericórdia, que os planos e propósitos do Senhor na vida dessa família, nenhum deles seja impedido, em nome de Jesus. Que cada casa, ó Deus, que está nos recebendo nessa noite, seja poderosamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vem para cá, meu amigo, e Deus tem grandes coisas. Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Bandeirantes Rua Itanguá. Um forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É com muita alegria que nesse momento queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu quero agradecer desde já a confiança e o convite da pastora Elisiane e também o pastor Paulo Dutra. E ao pastor Paulo Dutra eu desejo aí a sua pronta recuperação dele e da sua esposa. Queridos, esse é um tempo da gente se aproximar de Jesus. Aliás, sempre foi oportuno, mas esse tempo ainda mais. Jesus, ele quer que a gente seja sempre dependente dele em todas as coisas, porque ele é quem faz acontecer aquilo que nós tanto nos esforçamos para alcançar. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, lá em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Eu creio nisso. E você também crê? Mas eu quero nesse momento também dizer da alegria de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus dentro desse contexto que os irmãos estão estudando sobre as parábolas de Jesus e esse tema, né, desvendando as parábolas de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre o camelo e a agulha, tá bom? Está lá em Lucas capítulo 18, verso 25, que diz assim: de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então aqui essa parábola da agulha e do camelo, ou do camelo e a agulha, que Jesus aqui usou. As parábolas sempre eram uma figura de linguagem usada por Jesus. Naquela época não era muito usual, mas Jesus sempre faz diferente. Jesus sempre faz a diferença em todos os momentos, em todos os séculos, em toda a existência da nossa vida neste mundo. Jesus, ele é a nossa única esperança e tudo que ele faz de forma amorosa, graciosa, para nos alcançar e nos aproximarmos dele cada vez mais, porque nisso é glorificado o Pai. E essa parábola do camelo e da agulha ela é muito interessante. A gente já ouviu várias vezes, né, alguém falar sobre esse texto, já estudou através da escola bíblica dominical, as tias contam essa história para as crianças, mas sempre tem algo a nos ensinar. Bom, esse texto, claro, o contexto fala de um jovem rico. Alguns textos, né, lá em Lucas, nós estamos lendo Lucas, mas, e dependendo da versão, essa versão que eu acabei de ler é a versão NVI, mas algumas versões chamam esse jovem de príncipe. Logo diz que esse jovem, ele era alguém da alta sociedade daquele momento. E a parábola que nós vamos agora estudar ou compartilhar fala desse contexto em que Jesus tem aquele diálogo com aquele jovem. Entendendo que aquele jovem procurou Jesus, encontrou Jesus e perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E chamou Jesus de bom. Então a gente começa a ver lá do verso 18, esse diálogo. Você pode deixar sua Bíblia aberta e diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o que a gente observa é que aquele homem, ele era rico, conforme o texto diz. E ele tinha a herança do seu pai biológico aqui na terra.
E por ele ter essa herança, ele também esperava alcançar essa herança na vida eterna, depois que ele partisse desse mundo. Mas, queridos, eu quero falar para os irmãos que a salvação a gente não adquire por meios próprios, por meios humanos. Então, eu posso dizer que a salvação, ela não é adquirida pela herança, mas somente pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário de Jesus por nós. É importante enfatizarmos isso. Não é pelos nossos esforços, né? Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço boas obras. Aliás, a nossa fé, ela produz boas obras, mas as boas obras, ela não produz a fé, e muito menos garante a salvação. Então, as nossas obras boas, elas só são aceitas por Deus se for pela fé. Se nós já tivermos uma fé definida, uma fé construída na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é importante. Então, aquele jovem queria ter a certeza da vida eterna, como ele tivesse algum mérito nisso. Ele queria tomar posse, como se toma posse de uma herança, né, de família. Aliás, isso também no texto aqui, a gente precisa enfatizar, porque aquele jovem, ele usava o princípio muito particular na sociedade judaica daquela época, que era a fidelidade à família e à propriedade. Eles eram bastante rigorosos com relação a isso. Então, esse jovem, ele estava defendendo um princípio, um valor da família, né, e da sociedade da qual ele fazia parte. Então, ele estava ali defendendo a fidelidade à família e à propriedade. E Jesus, então, vai trabalhar nesse ponto, porque no verso de número 19, Lucas 18, 19, Jesus vai dizer assim: por que me chamas bom? Respondeu Jesus, né, para aquele jovem: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Jesus respondeu isso por quê? Porque aquele homem chamou Jesus de mestre e se colocou no mesmo patamar de Jesus, porque havia uma ideia de que as pessoas que tinham uma boa posição social, elas eram grandemente abençoadas por Deus e bem vistas por Deus. Por isso que elas estavam naquele patamar. Mas isso não nos traz nenhum benefício espiritual. Você fazer a sua classe social, isso não define a sua fé. Nessa nova obediência que Jesus estava mostrando para os discípulos e estava também apresentando aqueles jovens, a gente entende que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A nossa salvação é dom de Deus. E esse jovem, ele chamou Jesus de bom, mas não chamou de Messias. Ou seja, ele não estava reconhecendo Jesus como o seu Salvador. Isso é muito complicado. As pessoas olham Jesus como mártir, como revolucionário, mas não olham Jesus como Salvador. E com isso, sai com a cabeça baixa, entristecido como aquele jovem saiu. O verso de número 20 vai enfatizar exatamente o que eu acabei de falar sobre a fidelidade, a família e a propriedade. É exatamente isso. Jesus, ao responder para aquele jovem se ele conhecia os mandamentos, e Jesus então cita os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então vocês vão ver que aí Jesus está levando ele para para o lugar dele, que ele estava, aquilo que estava no coração dele, na mente dele: fidelidade à família e à propriedade. Por que Jesus não usou os 4 primeiros mandamentos? Aquele jovem, ele tinha um relacionamento horizontal, mas não tinha um relacionamento vertical. Vertical é o nosso relacionamento com Deus, horizontal é o nosso relacionamento com o próximo. Então, Jesus depois vai resumir a lei nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento vertical,
e ao próximo como a nós mesmos. Isso é o relacionamento horizontal, e aí forma a cruz. Aquele jovem não estava atentando para o relacionamento vertical, e era exatamente isso que lhe faltava, porque o jovem, ele continua aquele diálogo com Jesus e disse assim: tudo isso tem obedecido desde a adolescência, ou seja, ele cumpria esses mandamentos. Mas aí Jesus vai agora colocá-lo diante de uma realidade. Jesus vai dizer assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda, preste atenção, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem, o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Queridos, Jesus estava apresentando a ele, então, a nova obediência. Ele tinha que deixar a obediência da lei e agora assumir a nova obediência, a obediência da graça. Agora, a salvação, ela não é pelo que eu sou, mas é pelo que Jesus é. Eu sempre digo que para um grande pecador, nós necessitamos de um grande Salvador. E lá em João 3,16, nós recebemos esse grande Salvador pelo grande amor de Deus, que é Jesus. Nós, então, começamos a observar que Jesus apresentou aquele jovem a renúncia. Vá, venda tudo o que tem, distribua aos pobres, volte e siga-me. É muito difícil renunciar à fidelidade à família, aos bens, né? Isso não era tão simples, mas aquele jovem, ele realmente não quis tomar essa decisão. Baixou a cabeça e foi embora. Ele não quis desapegar das coisas materiais e muito menos, por ele ser de uma posição social, queria distanciamento dos pobres. Como pode isso? Eu entregar o meu dinheiro que ganhei com tanto sacrifício, meus pais, e entregar aos pobres assim. Então aquele homem, ele não quis desapegar das coisas materiais, ele não queria sair da sua zona de conforto. Jesus, então, ali está falando que é impossível alguém desejar fazer parte do reino de Deus e não renunciar a esse mundo. Porque, queridos, aqueles que se tornam amigos deste mundo se constituem inimigos de Deus, mas aqueles que se tornam amigos de Deus se constituem inimigo deste mundo. Essa renúncia, nem todos estão dispostos a fazerem, né? Renunciar o mundo, a desapego às coisas materiais. Então já estamos chegando aí para a questão da agulha e do camelo e da agulha, né? Que é o que nós estamos focando. Em seguida, depois que Jesus disse que lhe faltava algumas coisas, vá, venda tudo que tem, distribua aos pobres e siga-me. Ele não fez isso, ele ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. Eu quero rapidamente falar que aquelas pessoas que têm um encontro com Jesus, quando não decidem seguir a Jesus, saem de cabeça baixa e triste. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos. Agora vem, queridos, o verso 24, quando Jesus se vira agora para os discípulos e diz assim: vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo e agulha. Uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola é que Jesus também, em outras partes dos evangelhos, vai falar da porta estreita. Então essa relação do camelo e da agulha, segundo os historiadores, tem duas explicações. Bom, poderia ser o camelo literal, e o camelo é grande, enorme, e naquela época os camelos, eles eram como essas carretas de hoje, eles eram que transportavam as cargas entre as cidades, né, em viagens longas. Quando eu vejo essas carretas enormes, esses bitrens, eu me lembro assim da realidade bíblica, como fosse aqueles camelos, aquela quantidade de camelo transportando aquelas cargas pesadas, e só camelo tinha essa capacidade, essa força, por isso que ele é tão mencionado na Bíblia. Mas, queridos,
a questão ali é o seguinte: um camelo, para entrar numa agulha, e o que era a agulha? A agulha era as entradas, né? As entradas principais, seja, poderia ser na cidade, né? Através dos muros, as muralhas, e tinha então aqueles portais enormes por onde ali passavam os animais enormes, né? Carregados, como no caso os camelos, que ocupam bastante espaço. E existe também, poderia ser também um produtor rural, e tendo ali a sua propriedade, ele tendo o limite, construir-se ali um muro, e nesse muro tivesse assim uma porta enorme. Essa porta enorme era por onde os camelos passavam, e ela tinha mais ou menos 10 metros quadrados, porque eram 3 metros de altura por 3,5 de largura. Então eram portas enormes, né, que abriam de duas partes, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Eram portas pesadas. Bom, mas o que os proprietários faziam? O camelo passava por aquela porta enorme, né, a porta larga. Mas o camelo, ele não tinha condições de passar pelo fundo da porta, que aquela porta também era apelidada de agulha. Ele não tinha condições de passar por uma porta menor, que era uma porta mais ou menos de 80 por 2,10, que a gente usa para entrar na nossa casa. Então, naquela agulha maior, tinha aquela porta menor, que era por onde passavam as pessoas. E aquela porta menor, dava-se o nome ali também de agulha. Daí, então, quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, o que dificilmente aconteceria, porque como um camelo ia passar por uma porta que um ser humano passa, né, e passa um de cada vez? Mas é possível, porque havia ali um espaço, quer dizer, havia pelo menos uma possibilidade. Queridos, isso para um camelo passar ali, havia uma mínima possibilidade, nem que seja uma pata do camelo. Mas eu quero falar para você que isso não é possível para entrar no reino de Deus. Não existe agulhas para entrar no reino de Deus. Você não pode colocar só uma pata. Para você entrar, você tem que entrar totalmente. Então, passar pelo fundo da agulha, o camelo poderia colocar pelo menos a pata e dizer, estou dentro, estou com a pata ali dentro. Mas o reino de Deus não tem isso. Ou você entra totalmente, ou você está fora. E você só pode entrar se for por Jesus, por isso que ele diz que ele é a porta estreita. Outra forma de perceber, da gente falar da agulha também, é a questão da agulha mesmo de costurar, e o camelo seria uma corda. Então, uma agulha de costurar, ela tem ali o fundo, né? Tem ali aquela parte, fundo da agulha, literal, e tem a corda. Como é que uma corda, né, de uma espessura maior vai passar pelo fundo da agulha? É também o que Jesus falou. Mas é possível fazer isso, literalmente. Mas o reino de Deus, não. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, tem que ter renúncia. Só Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Então, essa relação do camelo e da agulha, no verso 25 do capítulo 18 de Lucas, fala sobre isso. Então, o que Jesus está rechaçando é toda e qualquer visão materialista para a salvação. Salvação, ela é um ato espiritual, um ato salvífico. A graça de Deus, o amor de Deus, vem de cima para baixo. Nada aqui na terra. A gente não tem condição nenhuma humana. Não há um justo sequer que tenha condições de se auto-justificar. Só Jesus nos justifica diante de Deus. E já chegando ao final, Jesus, então, respondendo para os apóstolos, que aí os apóstolos já ficaram preocupados, né? Então, quem pode ser salvo, já que esse rapaz pródigo, ele não pode ser salvo, salvar-se? Quem pode ser salvo? Jesus, então, diz assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, aquilo que é impossível para mim e para você, que é nos auto-justificar, ou nós mesmos nos salvarmos, só Deus pode nos salvar através da pessoa maravilhosa de Jesus. Pedro disse, deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E aí Jesus vai dizer, respondeu, né? Digo-lhes
a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Eu gosto desse texto aqui porque Jesus está fazendo agora uma referência a Abraão, quando Deus chamou Abraão: Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei, uma terra que emana leite e mel. Jesus está fazendo a mesma referência aqui, né? Nem ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, ou seja, a terra e os parentes, por causa do reino de Deus, que neste mundo não receba muitas bênçãos, por isso que ele diz que é uma terra que emana leite e mel, e na vida vindoura, a vida eterna. Que bênção, né? Que texto rico, muito legal, muito bom. Obrigado, pastor Elisiane, por essa oportunidade. Beijo no coração da igreja, espero ter contribuído de alguma forma para edificar a vida dos irmãos, tá bom? Um forte abraço. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra continue reverberando em cada coração, que o Espírito Santo continue trabalhando, falando e fazendo com que cada pessoa, ó Deus, receba essa porção de acordo com a necessidade de cada um, da alma de cada um. Ó Deus, abençoe a Igreja Batista Bandeirante 1 em Tanguá, que ela seja próspera, que continue pregando a Tua palavra e que muitas almas se rendam aos pés de Jesus através do ministério, ó Deus, que os irmãos têm realizado nessa tão amada igreja do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo no coração, até a próxima. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
igual.